Nós temos trabalhado aqui esse ano sobre como ser uma igreja bíblica, orgânica e relevante. E esse é o texto que nós temos utilizado justamente para falar a respeito desse tema. Será que eu tenho sido uma igreja relevante? Será que eu tenho sido uma igreja bíblica? Será que eu tenho vivido de maneira orgânica? Onde o Senhor me plantou, onde o Senhor me colocou? E nós vamos meditar rapidamente em apenas um versículo desse texto, mas vamos ler todo o texto, porque é bom que fique gravado na nossa mente. E diz assim: como viviam os convertidos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos ler juntos os dois últimos versículos, o 46 e o 47? Vamos lá? Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Meu irmão, você é uma pessoa hospitaleira? O que é ser hospitaleiro? Hospitaleiro é aquele que acolhe bem, né? A gente é bem acolhido. Quando chega uma pessoa na sua casa, você recebe muito bem, com alegria. Você dá o melhor para aquela pessoa. Você tem prazer de que ela esteja na sua casa, de que ela passe um tempo, de que ela esteja ali naquele lugar, de que ela não vai embora logo. Você demonstra para ela que ela é importante, que ela é especial, que ela tem um valor muito grande. Isso é ser hospitaleiro quando você recebe na sua casa. Agora, eu queria lembrar algumas coisas, né? Eu vou falar muitas coisas aqui, de que hoje a gente tem incentivado a justamente não sermos hospitaleiros, não termos bons relacionamentos, não estarmos aqui fazendo com que as pessoas se relacionem, se encontrem conosco. É interessante, meu irmão, que eu não sei se você é como eu, que no seu celular você recebe todos os dias várias ligações de banco, por exemplo, querendo vender produtos, ou de plano de saúde, ou de telefone, né? E temos uma nova linha para você. Bem, a gente recebe essas ligações todo dia. Quem aqui recebe essa ligação? Ah, ainda bem, não sou só eu. Spam, já vem vermelho no meu celular. Agora, se a gente inverte isso, se a gente quer falar com a nossa operadora de telefone, você já tentou falar com a sua operadora de telefone? É fácil? Não, não é fácil. Na verdade, quando a gente liga, é interessante que quando a gente liga, uma mulher, né, ali, uma moça com uma voz doce, né, muito atenciosa, ela atende a gente. E quando a gente vê que ela está ali, muito educada, mas ela não é uma pessoa, ela é uma máquina. E é uma máquina que vai falando aqui assim, né? Primeiro ela fala que assim, a sua ligação está sendo gravada. Aí depois ela fala que assim, se for, vamos lá, TV, né? Tem gente que tem aqueles combo de TV. Se você quer falar sobre a sua TV, disque 1, ou tecle 1, né? Melhor. Tecle 1.
Se você quer falar sobre o seu telefone fixo, tecle 2. Se você quer falar sobre o seu telefone móvel, tecle 3. Se você quer falar sobre a sua internet, tecle 4. Se você é bonito, tecle 5. Se você é feio, tecle 6. Se você tem dinheiro, tecle 7. Né? Aquele negócio todo. Se você é casado, se você quer saber da tua vida, o número do teu CPF, quer saber tudo. E a gente quer, na verdade, a gente quer falar com uma pessoa. A única coisa que a gente, pelo menos a minha geração, ela quer isso. Porque ela quer falar com alguém. Ela quer falar com gente. Aí no finalzinho, o último lá é: se você não entendeu, e a gente nunca entende, tecle 9, que eu repito tudo de novo. Aí você até tecla o 2. Tu fala assim: eu acho que eu vou no 2. Aí tu cai, meu irmão, no Triângulo das Bermudas, que tu fica lá horas. E o negócio não funciona. Ou então tu cai em outra sequência, né? Agora você tecle 1 para isso, tecle 2. Meu Deus do céu. Bem, ainda bem que não é só eu, né, que vive essa situação, né? Tudo que queremos é falar com alguém. Mas já percebeu como hoje a gente está sendo desestimulado a gente ter diálogo, a gente ter relacionamento, a gente falar com gente? A gente está sendo desestimulado a isso. A gente faz as nossas transações agora, meu irmão, pelo celular. Transações bancárias, tu faz tudo pelo celular. É tudo nos aplicativos. Se você ainda for ao banco, de repente você tem dinheiro em espécie. Hoje as pessoas não estão nem aceitando mais quase que dinheiro em espécie. É tudo de maneira eletrônica, digital. E se você vai ao banco, meu irmão, nem lá você vai no caixa, porque você vai no caixa eletrônico, você bota o dinheiro, a máquina conta teu dinheiro, te dá um papelzinho e tu sai dali. Você vai pagar alguma coisa numa loja, meu irmão, vai lá na loja Americana, você não precisa mais ir numa caixa onde tem uma pessoa que te atende. Você vai no negócio eletrônico, você passa o código de barra, você coloca o teu cartão, você paga a tua conta. Alguns postos de gasolina já está assim, você enche. Você não fala mais com gente. Às vezes a gente passa um dia inteiro, meu irmão, fazendo negócios, e a gente não consegue dar um bom dia, um olá, a gente não consegue falar um muito obrigado para uma pessoa. A gente vai entrar dentro da nossa casa, meu irmão. É interessante que a gente vai entrar em casa, hoje a gente tem portão automático. Eu chego com o meu carro lá em casa, eu tenho portão automático na minha casa. Eu aperto o botãozinho, eu entro direto. Eu nem desço do carro para abrir portão. Antigamente eu descia do carro para abrir o portão. E aí tinha um vizinho do lado de fora, falava: bom dia, como vai? Hoje não, antes de chegar eu já estou abrindo o portão já abre, eu entro direto, eu fecho quando entro, não falo mais com ninguém. E se a gente deixar, isso vai acontecendo com a nossa vida. E é interessante, meu irmão, que isso a gente já vai acostumando. A gente sai para caminhar, a gente coloca um fone de ouvido. Quem já passou aqui, algumas pessoas estavam falando aqui do meu filho Lucas, que está morando aqui agora na rua Boiobi. E fala que assim, eu passo por ele, buzino, ele não me ouve, porque ele está com fone de ouvido. E a gente vai sair, às vezes, para fazer uma caminhada numa praça, alguma coisa, a gente coloca um fone de ouvido, a gente vai caminhando, e a gente não fala mais com ninguém. E é isso, meu irmão, que muitas vezes vai acontecendo com a nossa vida. A mensagem que a gente está passando para os outros é: não me incomode. Ou então me deixe em paz, que eu te deixo em paz. E a gente não vai falando. É interessante, meu irmão. A gente quer se comunicar com uma pessoa. Eu estou falando situações que a gente tem vivido. Outro dia eu estava falando aqui até de WhatsApp, mensagens, né? A gente fica falando. Você vai às vezes num restaurante, está todo mundo sentado numa mesa e eles estão conversando pelo grupo em WhatsApp. Não falam mais. O texto que a gente leu fala exatamente o contrário disso. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que Deus, Ele quer que o seu povo tenha relacionamento, seja um povo relacional. Um povo que interage uns com os outros, né? A gente vê, meu irmão, justamente Deus desejando que seus filhos sejam pessoas que interajam com as outras pessoas, que falem com as outras pessoas, que levem mensagem para outras pessoas, que sejam exemplos, que sejam testemunhas vivas daquilo que Deus fez na sua vida. E a gente vai olhando para esse texto maravilhoso e vai falando como que a igreja primitiva vivia. Na doutrina dos apóstolos, no partir do pão,
vai falando a respeito do relacionamento, que eles tinham alegria de estarem juntos, eles tinham prazer de estarem reunidos no templo. Hoje nós estamos aqui, e graças a Deus por isso, essa é uma igreja que tem crescido nesse propósito também, de estar aqui. A gente tem os pequenos grupos e é bom que a gente esteja ali, porque a gente tem a oportunidade de falar, de ser ouvido. A gente tem a oportunidade de vir à escola dominical e numa classe a gente se olhar. É maravilhoso, meu irmão. Porque quando a gente vem ao templo, na verdade num culto, como o culto da noite, que é o culto mais frequentado, é o culto desse horário, é aqui, agora. E é interessante que a igreja não enche tanto na parte da manhã da escola dominical, onde a gente tem oportunidades muito maiores do que essa. Porque quando a gente vem ao templo e você assiste o culto, a gente vê uma coisa interessante, né? É uma pessoa falando e os outros ouvindo. Quando você senta no banco, você vê o que da pessoa que está à frente? A nuca. Você vê a pessoa de costa. Mas quando a gente vem a uma escola dominical, quando a gente senta num pequeno grupo, a gente senta de frente um com o outro. Quando a gente senta a uma mesa para uma refeição, quando a gente está ali partindo o pão, a gente tem a oportunidade, meu irmão, de ouvir aquilo que o outro está falando, daquilo que é importante. A gente vê a afeição do rosto da outra pessoa. A gente não tem um tempo determinado como a gente tem aqui na igreja, no culto, por exemplo, que a gente tem uma hora. Se o pastor começar a se alongar muito no sermão, o pessoal já começa a olhar para o relógio para falar, está demorando demais. Mas quando a gente assenta a uma mesa, quando a gente está assentado para tomar uma refeição, meu irmão, a gente fica ali há horas. A gente não tem um tempo determinado, mas a gente tem a liberdade de falar e de ouvir aquilo que é importante para o outro. E é interessante, meu irmão, que como Deus deseja que seus filhos sejam pessoas relacionais e, melhor, sejam pessoas hospitaleiras. O verso 46 diz exatamente isso. Diz que diariamente perseveravam unânimes no templo, unânimes, todos juntos. Não faltava ninguém. Quando um faltava, alguém notava, alguém percebia e ia lá na casa dela para falar que assim, olha, sentimos a tua falta. Mas eles perseveravam unânimes no templo. E o mais gostoso e interessante, que partiam pão de casa em casa. Eles partiam pão de casa em casa. Eles tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Você imagina? Eu não sei o que você imagina, mas eu lendo esse texto, eu não li nenhum comentário bíblico nesse sentido. Mas partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria. Meu irmão, a alegria, eu imagino, caramba, chegou, está na hora, o que você trouxe? Eu lembro da célula, né? Dos pequenos grupos. Chega a hora do lanche, as crianças ficam felizes. Vou falar as crianças para dar... Na verdade não são as crianças que ficam felizes não, né? Mas é a hora, uma das horas mais felizes, mais alegres, mais gostosas, de maior comunhão, onde a gente, né? Onde aquele que estava meio dormindo acorda. Porque tem alegria, a gente parte o pão aí, o que você trouxe? Olha aí, eu quero isso, né? Aí, lá em casa, quando tem algumas coisas, tem gente que leva uma rabanada lá maravilhosa. E é gostoso, quando a gente está junto, partindo o pão ali, a gente tem essa alegria. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê que o Novo Testamento vai revelar justamente a casa como o primeiro lugar de reunião da igreja. O capítulo, me ajuda aí, mídia, coloca aí para a gente, Atos capítulo 5, verso 42, diz assim, eu vou falando, né, não sei se, eu vou falar muitos textos aqui, eu não sei se a mídia vai conseguir me acompanhar, mas Atos 5, 42 diz assim, todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo, de casa em casa. Filemão 1 e 2, fala assim, a você, Filemão, nosso amado cooperador, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Lá em Romanos 16, 3 e 5 diz assim,
saúdem Priscila e Áquila, né? E o versículo 5 vai dizer: saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Colossenses 4,15 vai dizer: saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Então o local básico de reunião da igreja era a casa. Eles tinham prazer, eles tinham alegria de sentar à mesa, de conversar, de colocar o papo em dia, de falar a respeito das verdades da palavra, de crescerem em Cristo Jesus. Então, meu irmão, pensa naquelas pessoas. Imagina, quando a gente abre a palavra aqui, é interessante que fala como viviam os convertidos. E é interessante que fala sobre, no capítulo 2, fala sobre a vinda do Espírito Santo. É a descida do Espírito Santo. 120 estavam reunidos no cenáculo, e daqui a pouco a promessa do Senhor se cumpre quando o Espírito Santo vem sobre a igreja. E de repente, meu irmão, vem ali o poder de Deus, e muita gente estava na cidade. Era muita gente na cidade. Mais de 15 nacionalidades são citadas nesse texto. É interessante que vão ali gente de todo lado, da Ásia, da Arábia, da Europa, da África, gente de tudo quanto era lugar. E Pedro, quando acontece aquela situação toda, eles olham para aquela situação e falam assim: esses homens estão embriagados. E Pedro então pega a palavra e prega, e fala a respeito de Jesus. E quando Pedro está pregando a palavra, essas pessoas vão se convertendo, essas pessoas vão tendo seu coração quebrantado. Elas estavam ali buscando o Senhor e encontrando o Senhor Jesus. E meu irmão, quando a gente olha para essa situação, ali estavam judeus do lado de gentios, estavam ali homens do lado de mulheres, escravos do lado de senhores, pessoas muito diferentes uma das outras, todas buscando e encontrando o Senhor Jesus. E quando a gente olha para essa situação, agora quase 3.000 pessoas que se convertem, o que a igreja agora tem que fazer? O que a igreja pode fazer? Porque não existia uma igreja, não existia um templo. O templo era lá, o templo que Herodes havia construído, aquele templo de Salomão, né, que havia sido reconstruído, mas não era um templo para reunião do culto, daqueles cristãos, daqueles que estavam se convertendo. A reunião agora tinha que ser na casa. E eu imagino as pessoas trazendo para as suas casas, e a casa ficou sem espaço para tanta gente que agora estava experimentando o poder de Deus na sua vida, estava se convertendo a Cristo Jesus, estava experimentando o poder da mensagem que vem lá da cruz, daquilo que Jesus fez na cruz. E a igreja então começa a pregar a palavra. Será que hoje a gente não vive questões semelhantes? Meu irmão, hoje a gente tem vivido questões semelhantes, pessoas sedentas do Evangelho, pessoas sedentas para conhecer a mensagem da cruz, a mensagem onde hoje a gente vai estar sentados aqui à mesa, onde Jesus morreu na cruz, e a gente vai relembrar isso. E Ele não só morreu, mas Ele ressuscitou para nos dar vida e vida abundante. Essa é a mensagem que eu e você precisamos levar para todos aqueles que ainda não entenderam isso. E quando a gente olha para essa situação, parece uma situação semelhante que a gente está vivendo. Na semana passada, eu até fico feliz que alguns irmãos aí, muitos irmãos estiveram orando. Eu viajei com Rose e João Vitor, fomos a Curitiba, lá no Paraná. Precisamos ir lá. E quando cheguei hoje aqui, muitos irmãos falaram: senti sua falta, pastor. Eu falei: glória a Deus, Senhor. Eu estava orando para que sentissem minha falta, né? Mas lá naquele lugar eu tive a experiência interessante, irmãos, que eu fui em uns 3 supermercados com um cunhado meu. E ali eu tive o privilégio, a oportunidade, a experiência de ver muitas pessoas. Praticamente eu não vi brasileiro atendendo nos mercados. Eram cubanos, venezuelanos, paraguaios, argentinos, todo mundo no caixa, atendendo na padaria, atendendo os repositores ali do mercado, todo mundo.
E eu falei, meu Deus, quanta gente, diversas nacionalidades. Tive a oportunidade de falar com um ou dois, conversar. E daqui a pouco eu fui à igreja, no domingo, estava na igreja, daqui a pouco eu comecei a ver pessoas assim também de outras nacionalidades na igreja, e eu falei assim, Senhor, como o Senhor dá oportunidade, como o Senhor é tremendo, que aquilo que o Senhor fez lá na igreja primitiva, é aquilo que o Senhor também faz aqui nos nossos dias, quando a gente é chamado para ser um agente missionário, quando a gente é chamado para pregar o evangelho a toda a língua, a nação, a todo povo, que não conhece o Senhor, mas que precisa conhecer, porque se não conhecer Jesus, se não entregar a sua vida a Cristo, se não confessá-lo como Senhor e Salvador, se não crer de todo o seu coração, meu irmão, vão para o inferno. Mas aqueles que, em contrapartida, fazem todas essas coisas, a sua vida é transformada, a sua vida é mudada, e eles vão agora em direção ao céu. E meu irmão, como é maravilhoso a gente poder ver e a gente poder experimentar isso. Igreja primitiva, através da mensagem de Jesus na cruz e do recurso mais simples que eles tinham, que era a própria casa, eles foram crescendo, eles recebiam diariamente os que iam sendo salvos. Isso é avivamento, meu irmão. Isso é tremendo, porque a gente vai vendo uma igreja viva, uma igreja vibrante, uma igreja relacional, uma igreja que testemunha, uma igreja que fala do amor de Cristo, uma igreja que ama pessoas. Às vezes, essa semana chega a nossa missionária Lauana aqui. É a missionária que a gente tem em tempo integral da igreja, é membro da nossa igreja. Lauana, ela está baseada lá em São Paulo, em Ibiúna. Mas ela já teve experiência de passar alguns anos lá na Índia. Eu e você talvez não tenhamos essa experiência, e a gente talvez nem se disponha a isso, de sair da nossa casa, de ir lá para um lugar longínquo, né? Mas meu irmão, se eu e você, né? Se você tem uma casa, se você tem uma mesa, se você nessa mesa tem cadeiras, se você tem condição de comprar um pãozinho, se você tem uma quali na sua casa e tem a oportunidade de fazer um suco de caju, eu quero te dizer uma coisa, parabéns. Você é um forte candidato a ser um hospitaleiro para pregar a palavra, receber pessoas na sua casa. A gente está chegando no final do ano. Final do ano é época de festa, é época que a gente faz um monte de comida, é época que a gente reúne a família, que a gente recebe pessoas. Meu irmão, a palavra de Deus é tremenda quando vai falando que a gente precisa receber pessoas na nossa casa. Imagina, Gênesis capítulo de número 18 vai contando uma história tremenda de Abraão. Abraão está sentado na sua tenda, ele já tinha sido chamado por Deus. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, em ti serão benditas todas as famílias, né? A tua descendência será como a areia do mar, como as estrelas do céu. Deus já tinha falado as coisas para Abraão, e de repente Abraão está sentado no sol de meio-dia, e vem 3 pessoas, 3 homens na direção de Abraão. Abraão fica de pé, levanta, e ele sai correndo na direção daqueles 3 homens e fala que assim, vocês não podem passar daqui sem ficar na minha casa. Eu quero receber vocês. E aqueles homens falaram, tudo bem, a gente fica. Na verdade eram anjos, na verdade um daqueles era o próprio Senhor Jesus. E Abraão, ele vai se prostrando, ele adora, ele fala assim, eu vou preparar um banquete para vocês, eu vou preparar uma comida. Ele chega lá na tenda de Sara, fala que assim, Sara, assa uns pães aí. Ele chega para o seu empregado, vai lá no curral, pega um novilho, manda o empregado matar, fazer. Ele vai fazer um monte de coisa e ele prepara um banquete. E meu irmão, quando ele estava recebendo aqueles ali, na verdade ele estava recebendo o próprio Senhor que o abençoava. Lembra de Raabe? Raabe recebe na sua casa ali os espias. E ela guarda os espias, e por causa disso, meu irmão, ela e a sua família, a sua casa são abençoadas. Toda a sua descendência, a sua história muda. E é interessante, meu irmão, como a gente vai vendo. Imagina, Marta e Maria recebendo Jesus, os discípulos na sua casa. E daqui a pouco, meu irmão, elas têm certamente muito trabalho. Marta fica preocupada, lembra? Maria escolhe a boa parte. Marta fica muito agitada com aquela situação.
Mas o fato de receber Jesus na sua casa, meu irmão, dela abrir a porta e ceder a mesa, Jesus daqui a pouco está abrindo a sepultura para o seu irmão, que estava morto lá dentro, falando aqui assim: vem para fora, Lázaro. Meu irmão, são tremendas as histórias que a gente vai vendo na Bíblia, de um Zaqueu, que era improvável de ser salvo, de ir para o céu, era alguém excluído da sociedade, mas um dia Jesus chega para ele e fala que assim: eu quero pousar na sua casa, e Zaqueu dá um banquete para Jesus. E o fato dele ter entrado ali na casa de Zaqueu, Jesus transforma não só a vida dele, mas de toda a sua família. E coisas maravilhosas, meu irmão, a gente vai vendo acontecendo. Coisas tremendas, meu irmão, a gente vai vendo. Imagina aquele homem, aquele certo homem. Coloca aí para nós, Mídia, Mateus 26, 18. Mateus 26, 18. Diz assim: e ele lhe respondeu. Jesus é a Páscoa, é o último dia da vida de Jesus. Jesus ali ia ser preso depois dessa situação ali. É a Páscoa. Os discípulos chegam para Jesus e Jesus responde para eles assim: Senhor, onde é que a gente vai comer a Páscoa? Onde que a gente vai fazer? E Jesus respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem. Não sabemos quem é. E digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo. É em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Hoje a gente vê em quadros pintados pelo mundo inteiro, por gente simples e gente famosa, uma mesa onde os discípulos estão assentados, Jesus no centro, na casa desse certo homem. Recebeu Jesus. Meu irmão, é tremendo quando a gente olha para essa situação. Eu e você podemos ser assim. Eu e você podemos estar recebendo o próprio Senhor na nossa casa. Mateus 25, 40. Mateus 25, 40 diz que Jesus vai falando assim: em verdade eu lhes digo que sempre que o fizerem a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Palavras de Jesus. Tive preso, não foste me visitar. Tive nu, não me vestiste. Tive fome, não me deste de comer. Senhor, quando fizemos isso? Quando vocês não fizeram a um dos pequeninos. Mas tive fome e me deste de comer. Tive nu e me vestiste. Tive preso e foste ver-me. Senhor, quando? Quando vocês fizerem a um dos meus pequeninos. Meu irmão, quantas coisas a gente vai vendo. Às vezes acolher as pessoas. E pessoas, meu irmão, às vezes estranhas a nós, a gente está acolhendo o próprio Deus. A gente vê isso. A Bíblia conta isso de uma maneira muito clara. Porque algo acontece em torno de uma mesa de jantar que nunca acontece numa igreja. Como eu falei aqui, meu irmão, na igreja é um pastor falando, um monte de gente ouvindo. Ao redor de uma mesa, todos falam, todos têm oportunidade, meu irmão, de ter a palavra. A gente não tem um tempo determinado, mas a gente é livre naquele lugar. A gente fica mais alegre porque tem comida na mesa. E a gente não precisa, meu irmão, de um banquete, não. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que fala que assim: eu não recebo na minha casa, porque a minha casa eu tenho que arrumar. As toalhas precisam estar cheirosas, as crianças não podem fazer barulho, né? Eu não tenho um jogo de pratos maravilhosos como o da fulana de tal, né? A porcelana, eu tenho que ter um prato de porcelana. Não, meu irmão, não espera para isso, não. Sabe por quê? Porque às vezes aquela coisa tão simples que você está oferecendo para aquela pessoa comer, pode ser um pão com manteiga. Para ela vai ser como um banquete. Porque ela vive na sua casa, comendo sozinha, quentinha, naquele recipiente de isopor, solitária. Quantas pessoas, meu irmão, a gente vai encontrando na nossa caminhada. Às vezes são colegas, a gente vai conversando aqui. A gente teve aqui a turma do Homem ao Máximo, e o Lucas
né, e a Mary estavam contando ali, né, o Lucas da Mary estava falando assim: pastor, eu saí daqui, fui com a Mary lá para o Rio Grande do Sul, acho que é Rio Grande do Sul, e a gente não conhecia ninguém, não conhecia nada, e a gente estava sozinho. Meu irmão, quantas pessoas às vezes do nosso trabalho, colegas nossos, são transferidos e vêm e não tem ninguém. Quantas pessoas, meu irmão, às vezes vão ficando mais velhos, não saem de casa, não dirigem mais, ficam ali porque se aposentaram, não tem mais relacionamento com ninguém. Quantos adolescentes, meu irmão, muitas vezes a gente vai sendo rejeitado o tempo inteiro. A gente quer marcar um médico, o médico não atende a gente quer marcar alguma coisa e a pessoa não atende a gente, e a gente vai ficando sozinho. Eu trabalhei numa empresa onde eu trabalhava como gerente de uma agência de atendimento. E para lá iam diversas pessoas idosas, só para conversar. E a gente tinha que atender, porque estavam sozinhos. Pessoas carentes, que precisam de um abraço, precisam de um acolhimento. E hoje, quando a gente olha para a sociedade, a gente vê que a sociedade vai nos afastando cada vez mais. Como eu disse lá na introdução, como eu disse no início, meu irmão, eu fui numa loja lá na Barra da Tijuca, chamada Decátulo, porque foi nas minhas férias, a gente foi numa igreja lá. E aí o que aconteceu? A loja chama-se Decátulo. Ela é uma loja de esporte, tem tudo de esporte que você imagina, ali naquele lugar. Aí eu peguei lá um short, alguma coisa assim, alguma coisa que a Rose queria, um conjunto de meia. Quando eu cheguei, não tinha caixa, era só aquelas máquinas. Eu cheguei perto, eu estava procurando lugar para passar o código de barra, nada, já apareceu o que eu estava levando na máquina, já estava saindo a nota dizendo assim: pode introduzir o cartão. Eu falei assim: mas cadê o lugar para passar? Aí veio uma pessoa, eu chamei, né, que estava longe, uma pessoa para atender a loja inteira. Aí veio, eu falei: onde é que está aquela luzinha que passa no código? Não, é só aproximar aqui, já sabe tudo que o senhor está levando. A gente não fala mais com gente. É isso que a sociedade está querendo, nos afastar. Mas o Senhor é aquele que vem nos trazer justamente a sua palavra. E a gente, para ser uma igreja bíblica, orgânica e relevante, a gente precisa se relacionar com pessoas que estão carentes, pessoas que estão sedentas de ouvir uma palavra, de serem convidadas, de serem chamadas. Meu irmão, é interessante, né, que a gente vai olhando para essa questão. Estou concluindo já aqui. A hospitalidade, a gente ser hospitaleiro, hospitalidade tem a ver com o hospital, é lugar de cura. É lugar onde as pessoas vão sendo curadas, pessoas que estão expostas, meu irmão, sendo rejeitadas todos os dias. Mas quando a gente fala para que essa pessoa venha à nossa casa, que assente à nossa mesa, o que a gente está dizendo para ela é que ela é importante, que ela tem valor, que ela é especial. Às vezes, meu irmão, a gente a gente nem oferece grande coisa. Quer ver uma coisa? A gente vai na rua, já aconteceu comigo, da gente ir na rua e pagar um sanduíche. Pode pagar um salgado aqui para mim, moço? Posso, paguei. Fui embora, não lembro mais quem é a pessoa. Mas quando passei de volta, ele falou assim, o outro comentou assim: ele pagou um salgado para mim, ele lembra de você. É isso que acontece quando a gente convida uma pessoa para assentar à nossa mesa na nossa casa. A gente vai vendo essas situações. Então, meu irmão, aquilo que muitas vezes é trivial para mim, para você, é especial para o outro. É muito especial para o outro. A gente acha que a nossa casa é pequena, mas para o outro, a sua casa, o convite, é como se ele estivesse entrando num palácio. A gente acha que aquilo que a gente está oferecendo, né, a nossa casa às vezes é bagunçada, mas na verdade para aquela pessoa, aquela casa é um santuário, é algo maravilhoso. A gente vai ali oferecendo uma comida simples, você oferece ali chã de dentro, e a pessoa come como se fosse filé mignon, porque ela ama ser convidada. Eu tenho falado aqui com o Ministério de Família, falando assim: meu irmão, vamos ver se a gente faz aí uns encontros
Vamos ver se a gente pega família, visitando família. Meu irmão, fecha o fogão da sua casa e vai almoçar com uma outra família. Combinado isso, né? Tem que ser combinado. Aí no outro domingo é você que fecha o seu fogão e vai almoçar na casa da outra família. E assim a gente vai crescendo. Agora o que é mais interessante é que a gente não deve convidar apenas as pessoas que a gente gosta. Lá em Lucas, capítulo de número 14, os versos 13 e 14, Jesus dá uma dica aqui. E ele fala assim: pelo contrário, ao dar um banquete, e não precisa ser um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de não ter eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. E quando fala os aleijados, os coxos, convide os pobres, convide os simples, convide aquele que não pode retribuir talvez para você. E assim a gente vai crescendo. A gente está chegando no final do ano. É tempo de reflexão, é tempo de a gente juntar um dinheiro, a gente comprar coisas, fazer pratos mais elaborados. São os chester, rabanadas, pudins, pavês. Oh, glória! É maravilhoso, né? É tudo maravilhoso. Às vezes lá em casa eu já estou falando assim, já tem alguns anos que eu estou falando assim: vamos fazer menos coisas, porque depois a gente não tem nem geladeira para guardar. E aí passa, às vezes vai passando, porque tem muita gente que trabalha, inclusive nos dias de festa, aí passa lá o caminhão do lixo, né? Aqueles homens correndo atrás do caminhão. Você quer alguma coisa? Eles falam assim: não, não queremos, porque já ganhamos ali. Todo mundo dá para eles. Eu falei assim: se cada um desse num ano, né? Num dia do ano diferente, a todo mundo faz na mesma época. Meu irmão, vamos fazer isso. Precisamos ser pessoas relacionais. Quando a gente olha para essa igreja, a gente vê essa igreja crescendo, se desenvolvendo, sendo abençoada. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o verso 46 fala: diariamente perseveravam unânimes no templo. A gente tem que ter prazer de estar aqui. Lembra? A gente está sendo estimulado a não termos relacionamento com gente. Tem gente que está ficando em casa para assistir o culto pela live. Meu irmão, se você está doente, se você não pode vir, se você está trabalhando, se você tem algum impedimento para estar aqui, fique em casa, veja pela live. Mas se você pode vir, não abra mão disso. É gostoso a gente estar nessa comunhão. Então diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. É alegria, é bom, é bom. A UPA teve lá em casa na sexta-feira passada, foi? É bom, o terraço cheio de gente, cheio de salgadinho. É bom. É bom quando a gente reúne em pequeno grupo. É bom. É bom quando a gente reúne, né? Para ver o jogo do Flamengo que vai ganhar aí. É bom. Aleluia aí, ó. Vamos acabar o culto, vai ter jogo depois do Fluminense e do Vasco, né? Também. Misericórdia. Mas é bom a gente estar junto, meu irmão. É bom a gente estar junto. A gente torce pelo time, a gente seca o outro. Mas é bom a gente estar junto. Bom a gente falar. E a gente falar das verdades da palavra de Deus. A gente compartilhar com o outro do amor do Senhor que alcançou a nossa vida. É bom a gente assentar à mesa e compartilhar do nosso pão. Que assim, meu irmão, você reflita para esse final de ano. Temos muitas coisas aí para acontecer. Quando a gente olha para a palavra, quando a gente olha para aquilo que o Senhor tem trabalhado na nossa vida, a gente vê. Outro dia eu estava pregando aqui na igreja, falando a respeito dos discípulos no caminho de Emaús, e aqueles homens vão com Jesus, vão falando ali com Jesus, e daqui a pouco
Quando Jesus ameaça passar direto, eles insistem para que Jesus fique e eles assentam à mesa. E quando eles assentam à mesa, no partir do pão, o Senhor dá graças e o coração deles começa a arder e eles voltam, eles se convertem de novo. Eles voltam, falando assim: acaso não nos ardia o coração enquanto ele falava? Quando Deus vai falando através de nós, vai atingindo corações e pessoas são mudadas, vidas são transformadas por causa do poder de Deus que atua naquele ambiente. Então, meu irmão, que Deus te abençoe, que você seja um hospitaleiro, que você seja essa igreja bíblica, orgânica e relevante, que você seja esse agente de Deus para abençoar vidas. Seja um hospitaleiro, faça a diferença, em nome de Jesus.